público. O vereador Guto agradeceu a parte, se quiser, fica à vontade. Bem, primeiro ponto que me fez insistir um bocado em usar o espaço aqui hoje foi a atividade que nós participamos na segunda-feira no Hotel Mercury, foi uma atividade proposta pelo Núcleo de Ação Urbana do Observatório da Cidadania, que nos propôs uma reflexão muito interessante, que hoje, eu assistindo às notícias da renúncia do Papa, que amanhã oficialmente vai se dar a renúncia, e os evangelhos do dia de hoje falavam exatamente da questão da autoridade. E ali, uma reflexão que a gente conseguiu fazer, o vereador Elbert estava lá, o vereador Julinho, o vereador Igor estava representado, o vereador Luciano de Liz, desculpa, Luciano, a nossa reflexão enquanto detentores de poder público, de espaços públicos, de espaços eletivos, elas devem ser exatamente como o Evangelho hoje propõe, que é ter a certeza de que nosso papel de autoridade, de chefes de nação, de chefes de espaços que garantam um poder simbólico, que não sejam opressores, que não atuem de forma a entender de que são os donos da razão, os donos da verdade, os donos sempre das melhores decisões, mas ao contrário, que a gente entenda que nosso grande papel é ser servidor para que todos tenham uma vida saudável, uma vida justa, uma vida condizente com a necessidade de cada um. E essa reflexão eu acho importante trazer para essa casa, pela riqueza de uma sociedade macaense que vem amadurecendo e vem se propondo a acompanhar a atuação dos eleitos, dos chefes de secretarias, dos chefes de organizações do governo. E que isso é saudável para que nós, em Macaé, demos um passo importantíssimo rumo à democracia direta, à democracia plena. E essa é uma questão que me chamou muito a atenção essa semana, que foi essa atividade de segunda-feira, que para mim valeu muito. Uma segunda reflexão que eu faço é sobre a minha participação também na segunda-feira no Conselho Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi importantíssimo perceber a reativação do Conselho com muito vigor e com muita vontade dos conselheiros e da nova secretaria para reacender coletivamente e com participação da sociedade o andamento do cuidado com o ambiente da cidade. E ao mesmo tempo, eu li nos noticiários que apenas 5 praias de Macaé elas são próprias para o banho. E isso me traz na tarefa de fazer um alerta à Câmara, à Casa, aos colegas vereadores e também à sociedade sobre aquela questão polêmica do Código de Urbanismo. Somente agora, se a gente for avaliar os novos prédios dos Cavaleiros, na própria Praia do Pecado, somente agora o município está provendo aqueles lugares de infraestrutura, de esgoto, de encanamento. E isso é preocupante porque o pouco que ainda resta, se nós não tivermos o cuidado e a responsabilidade aqui e nos espaços que a sociedade pode participar com mais influência e com mais firmeza, por exemplo, a Conferência das Cidades. É um espaço fundamental para que todo mundo atue. Nós podemos colocar em risco o nosso desenvolvimento sustentável e os nossos espaços que merecem a preservação. Então essa é uma chamada que eu achei importante trazer para cá, para discutirmos. E eu queria registrar um ato ontem da Guarda Municipal, que foi uma reunião feita no Sindicato dos Guardas, que colocaram ali algumas demandas que eles têm trazido para esse início do governo, que têm passado algumas situações ali delicadas,
e eu acho que é natural. Né? Fidel Castro, numa entrevista, vamos falar de entrevista, numa entrevista no Roda Viva quando veio ao Brasil, ele disse que em Cuba o processo foi assim. Né? Primeiro garantiram escola, depois garantiram comida, depois garantiram sapato, depois garantiram roupa e moradia. E isso foi avançando e todo mundo, quando começa a ter os direitos garantidos, sempre vai querer mais. Isso é natural, isso é bom, isso é saudável. Né? Então o governo já tem sinalizado para alguns avanços na guarda, né? A compra de viaturas, de equipamentos de comunicação, mas queremos sempre mais, isso é fundamental, e a organização da guarda, a mobilização da guarda permanentemente é um papel de cidadão, além de servidor público que os guardas são é um papel de cidadão. Para encaminhando para o encerramento, eu queria aqui lamentar a nota do PMDB estadual assinada pelo presidente Jorge Pisciani, que faz uma chantagem ao Partido dos Trabalhadores. Né? A gente tem visto a campanha eleitoral de 2014 se antecipar, vimos um discurso, no mínimo curioso, do Aécio Neves no Senado, o senador Aécio Neves, em que não falou a palavra povo, não falou a palavra justiça, não falou a palavra desigualdade. E no governo do no estado do Rio de Janeiro, a gente vê um PMDB que quer evitar que a população possa escolher os seus candidatos, o seu próximo governador, chantageando o Partido dos Trabalhadores e a presidente Dilma, dizendo que se o PT tiver um candidato, que é o senador Lindbergh Farias, nosso pré-candidato, aprovado por unanimidade da direção estadual, o PMDB não apoiaria a Dilma para a presidência da República, para o processo de reeleição. E isso me deixa muito, primeiro, satisfeito, porque o PMDB, eu tenho críticas profundas ao PMDB, não apoiei internamente as alianças do PT com o PMDB, e agora está chegando claramente a sinalização de qual é a função do Partido dos Trabalhadores numa aliança com o PMDB, é virar refém. Fiz contato hoje com o senador Lindbergh, falei com ele que ia fazer o pronunciamento aqui, defendendo a pré-candidatura do senador, dizendo que dentro do Partido dos Trabalhadores vou me esforçar com minha militância, com minha atuação para garantir e reafirmar a decisão recente do Diretório Estadual e na sociedade construir uma candidatura de fato competitiva, vitoriosa e grande. Então eu acho que o Estado do Rio de Janeiro merece candidatos com seriedade, com disposição para construir uma nova história nesse Estado. Não para chantagear A ou B e querer antecipar o processo eleitoral e não deixar a sociedade, que é quem deve escolher os seus governantes. Muito obrigado, Plano. Com a palavra o vereador Lucimar.